Lucas não menciona, mas Mateus nos dá esse detalhe. Mateus diz que se alguém bater na face direita, e veja que ele não está tratando aqui de uma questão de segurança ou segurança pública. As Escrituras não têm nada contra a polícia, prender, a punição. Isso está dentro do plano de Deus. Está dentro da ordenação de uma sociedade e é aceitável. Isso aqui está falando para pessoas que estão vivendo uma situação de hostilidade por causa da sua fé. Eu diria, se aplica a situações diversas. Não significa que você não possa se defender numa situação crítica, aliás, ouça, se fosse simplesmente bater numa face, isso é uma agressão, isso poderia ser o caso dessa passagem, mas quando pegamos o detalhe de Mateus que diz, se alguém bater na face direita, veja, se eu vou esmurrar alguém sendo destro, eu vou bater na face esquerda da pessoa. Não é o que está acontecendo aqui. Para uma pessoa destra, bater na face direita de outro, precisa bater com as costas da mão. A ideia é alguém agir com desdém com você, com desprezo. É aquele tapa com luva de pelica. Não tem o objetivo de ferir. Pelo menos fisicamente, mas sim a alma. Se alguém bater na sua face direita, oferece também a outra. Você sabe, aquela pessoa convidou o filho de tanta gente para ir no aniversário dela, e o seu filho não foi convidado, e você se sente assim, desprezado. Como é que você vai lidar com isso? Ao longo dos anos já pude ver tantas vezes, tanta coisa chata, de pessoas que organizam um casamento, fazem a lista de casamento, deixa alguns dentro, deixa fora. E olha, eu já tive a experiência de gente sair da igreja porque não foi convidado para o casamento. Alguém achou que foi tratado com desprezo, com desdém. Não dê importância para isso. Deixe que a pessoa faça até de novo isso. Segundo lugar, segunda aplicação, segundo exemplo, ele diz, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Vejam, dentro das roupas típicas, vou simplificar aqui, a maneira como um judeu se vestia no mundo antigo, ele se vestia com 3 peças. Ele tinha a roupa mais íntima, e que em situações de trabalho eles trabalhavam com aquilo, que era uma espécie de uma saia curtinha. Era mais do que uma cueca nossa, talvez fosse um short. Por cima dessa saia, eles colocavam uma túnica, era uma camisa longa que vinha dos ombros até perto do pé. E por cima disso eles colocavam um paletó que chegava até ser abaixo do joelho. Na lei de Israel havia orientações e instruções claras que, por exemplo, um trabalhador não poderia ter sua capa tomada pelo seu senhor. Se alguém fosse trabalhar na área dele, a capa tinha que estar livre no final do dia. Por quê? Porque a capa significava também o colchão e também a maneira de se cobrir. Era crueldade, tirania se alguém ocultasse a capa. A capa tem uma importância muito maior do que um paletó que você possa usar. Mas ele está dizendo aqui, você que está no tarefa de proclamar a mensagem, alguém tirou sua capa. Não briga por isso. Seu papel é proclamar o Evangelho. Entrega a túnica. Vai além disso. Não fique se prendendo a isso. Anos atrás eu ouvi a história, conversando com os missionários, eles contando de 3 índios que fizeram uma viagem missionária para entrar em contato com uma tribo que não tinha contato nenhum com branco. Esses 3 índios viajaram até um determinado lugar de barco, encostaram o barco, entraram na mata, andaram muito tempo, chegaram no lugar, guardaram a sua arma e alguns pertences, poucos, e foram até a aldeia fazer contato com aqueles índios. Eles estavam levando presentes, roupas para eles, mas quando chegaram lá, eles foram rendidos pelos índios, foram hostilizados. Além do que lhes foi levado, eles tomaram as roupas e os pertences daqueles índios que tinham viajado para levar a mensagem do Evangelho lá.
E depois que eles estavam desprovidos de tudo que eles tinham levado, os índios, com misericórdia, falaram: pode ir embora. No meio da mata, sem um calçado, sem uma roupa, sem uma arma, sem proteção alguma. Eles conseguiram se salvar, eles conseguiram retornar. Eles voltaram para o seu barco. Mas o objetivo deles ainda era levar o evangelho para aquele grupo. A conversa não encerrava ali. O objetivo é pregar o evangelho, não é porque perdeu alguma coisa que agora você deve reagir de uma maneira a interromper a tarefa que você tem. No versículo 30, então, ele diz: dê a todo o que lhe pedir. Tem alguém que está pedindo alguma coisa? E provavelmente isso aqui não está falando de generosidade simplesmente. Havia instruções claras nas Escrituras sobre quanto eles deviam ser generosos. Alguém estava pedindo alguma coisa, eles tinham a responsabilidade de dar. A pessoa provavelmente não quer devolver e está dizendo: não tem problema, não espere isso de volta. Sua prioridade é a proclamação do evangelho. Então, veja, no versículo 30 ainda ele diz: se alguém tirar o que lhe pertence, não lhe exija que devolva. Numa situação em que você está pregando o evangelho e alguém está lesando você, não se preocupe com isso. Alguns de vocês já têm a oportunidade, o privilégio de usar as suas casas para pregar o evangelho. Eu me lembro muito bem de participar de um grupo no lar, numa casa de um casal bem jovem. Primeiro ano de casado. Tudo novinho na casa deles. E um outro casal levou 3 crianças pequenas. Você já imaginou a cena? Curiosamente, na semana seguinte, todas as cadeiras estavam forradas de Magipac. Estavam se protegendo do que as crianças poderiam fazer. Receber pessoas em casa custa. Eventualmente você vai descobrir que um brinquedo do seu filho foi embora, desapareceu. A casa ficou suja. E nós ficamos dando importância para essas coisas e acabamos nos fechando, dizendo: não, eu quero me proteger. Ao contrário, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se a ação deles gera em você algum tipo de inconveniência, não se feche, não se proteja, não retalhe. Você tem uma tarefa que é entregar a mensagem.